Oi, pessoal, estamos inaugurando aqui o quadro Editora Mizuno com você. Nesse quadro, iremos até o seu escritório, até a sua faculdade, até o seu ambiente para conversar do dia a dia, né, como você utiliza os nossos livros. Hoje estamos aqui na Faculdade Anhanguera de Leme, né? Nós temos que começar em Leme, né, que é a nossa casa, nossa base, foi daqui que tudo surgiu. E a editora Mizuno vem com a nossa parceira, né, amiga, já de muitas lives, né, muitos seminários, né, doutora? Semana Jurídicas. Semanas Jurídicas, a professora Cecília Debrandi, que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Anhanguera Leme, e a Juliana Mizuno, da editora Mizuno também, e eu, Rafael. Nós, né, estaremos agora no primeiro episódio do Editora Mizuno com você. É interessante, né, que a Anhanguera, né, bem como a editora Mizuno, começou, né, em Leme, né? A primeira unidade da Anhanguera foi em Leme. A primeira unidade da Anhanguera é em Leme e a gente completou 29 anos de existência. Então também a gente fez um vídeo aqui, só que em outro ambiente, né? Fizemos um vídeo para comemorar esses 29 anos, daqui a pouquinho 30. Que Então foi legal. aqui em Leme, essa é a primeira unidade de todas. E agora temos quantas Anhangueras aqui no Brasil? Eu não sei te dizer o número exato, mas tem são... todos os estados. Só no estado de São Paulo são diversas. Você vai aqui na Anhanguera mesmo, né, que é onde são as primeiras, são diversas. Só em Campinas são 3. Então a gente tem muitas São unidades. muitas unidades, né? É, Cresceu eu demais. já perdi a conta, tá? Já perdi a conta. Eu não cuido dessa parte de gestão, cuido só do curso mesmo, então não sei te dizer, mas são muitas. Eu fui formado aqui em 2007, né? Então eu tenho bastante recordação aqui da Anhanguera número 1. E eu fui convidada para gravar esse vídeo do aniversário de 29 anos, porque eu sou uma das mais antigas aqui. Eu comecei aqui em 97 como aluna, né? Me formei, comecei a dar aula em 2003. Esse ano eu completei 20 anos aqui na faculdade. Ai, que como legal. Professora e como coordenadora, eu estou completando 5 anos esse ano. Ah, parabéns, Cecília. Obrigada, obrigada. E aqui, né, esse quadro, né, a gente vai comentar sobre livros, né, que as pessoas utilizam, né. Nesse quadro, iremos comentar os livros, né, da editora Mizuno que as pessoas utilizam no seu dia a dia, né. Estamos aqui num ambiente, eu acho, mais propício, né, a biblioteca da faculdade, e trouxemos aqui a coleção Código Civil Comentado, 3 volumes. A doutora Cecília utiliza, né? Ela teve a oportunidade de conhecer, né? E eu gostaria de estar conversando com a doutora sobre isso. Ah, então, eu fiquei muito contente com o convite. Não sabia que eu ia ser a primeira que ia estrear o quadro, fico muito honrada com isso. Exatamente porque a gente tem essa história de ser da cidade, de durante a pandemia a gente ter se reinventado, fazendo semanas jurídicas, então vocês sempre contribuindo com esse conteúdo para os nossos alunos, e da gente poder também utilizar e indicar as obras de vocês para os nossos alunos. Eu falo assim para eles que eu sou bairrista, eu gosto de prestigiar quem está por aqui, não só a questão dos livros, mas também a questão do comércio e de quem investe aqui na cidade, né? A gente mora na cidade, a gente quer que todo mundo se dê bem, mas também porque tem qualidade. Então, acho que isso é importante. Sim. E eu gostei muito da dinâmica do código comentado. E eu achei interessante porque o Código Civil ele é gigantesco, né? A gente tem 3 volumes, porque senão ia ficar um volume muito grande, coisa que fica difícil da gente manusear. Um facilitador, né? Eu achei bem interessante esse formato. Achei fácil, né, de encontrar as informações, porque aí a gente tem o índice aqui, a gente vai ter... eu achei também uma coisa que eu gostei desse livro, é que ele não é só o código comentado. E para quem é professor, vai saber que quando a gente dá a primeira parte do direito civil, a gente tem que dar a lei de introdução. Sim.
E a lei de introdução está aqui, Está aqui. que não é toda a obra de direito civil que tem a lei de introdução. E esse tem, né? Então foi a primeira coisa que eu notei, que ele tem comentadinho. E ele traz também um histórico, né? De como foi criada essa norma. Então, a gente tinha antes uma lei de introdução, agora a gente chama de LINDB, né? Que a gente teve uma modificação dessa norma, então ele traz essa história. E é bacana para os nossos alunos Conhecer, entenderem, né, no contextualizarem, início. né? Entendo. E o professor Fernando Salles, né, que é o autor dessa coleção, ele dividiu em temas, né? Ele não seguiu os Sim. artigos, né? Ele seguiu por temas que facilita, né, na graduação e também na busca, né, do conteúdo Uhum. mais apropriado um ao outro, né? Eu acho que isso daí foi uma grande pegada do autor que ajudou muito na obra, É, nessa divisão dos 3 volumes. e diferente de que nem quando você pega um código seco, aqueles artigos que guardam relação, normalmente até tem, né, a indicação, a remissão. Olha, vá para tal artigo, ou nesse sentido, tal artigo. Ele já fez isso nos comentários. Então, quando ele agrega os assuntos, fica mais fácil da gente utilizar. Então, eu que vou utilizar essa obra, e esse semestre eu vou dar aula de Direito Civil, né? Então, o volume 1 será muito útil, por isso que ele já está até amassado, perdão. Já está marcadinho aqui, porque eu vou utilizar na sala de aula com os alunos. E outra coisa que eu achei bem interessante é que, ao comentar o artigo, né, eu vou dar aqui como exemplo o artigo 11, que a gente vai ter aqui. Ele traz o artigo, ele traz os comentários, que é o direito da personalidade. Ele traz os comentários, né, a parte geral, com doutrina, Que é a inclusive. doutrina, exato. Então tá bem resumidinho. E aí ele traz as principais súmulas referentes a esse tema. Então ele não traz só a visão da interpretação do artigo. E Ele também já traz também para quem está prestando o concurso, estudando para o exame da ordem, ele já traz os principais entendimentos do dos tribunais, STJ, né? do STF. Sim, Isso é interessante, porque a gente tem visto com mais frequência no exame da OAB no entendimento do STJ tal assunto. sim. Então, para quem estudar por essa obra já vai conseguir ter essa visão também. Já o autor já foi além, né? Ele E foi gente colocou. boa, foi Foi muito amigo bom, aqui. é. Doutora Então, Cecília, então ele também, além de estudante, também para profissionais, né? Então ele serve também para estudante e para profissionais, ele auxilia. E isso, para advogado, por exemplo, e aí eu vou falar porque eu sou advogada, e fica difícil eu opinar para outra profissão, né? Mas você está ali discutindo um artigo. Você quer uma informação rápida? Você vai aqui, você vai encontrar não só o comentário daquele artigo, porque você já conhece, né? O advogado, no mínimo clínico geral, ele é. A minha especialidade é no processo civil. Até eu tô com o código de processo, a gente faz uma outra oportunidade, um comentário sobre ele. sim. Mas a gente lida diariamente com questões de direito civil, né? Então eu tenho aqui uma questão, se eu for discutir o direito da personalidade mesmo. Eu chego aqui, eu tenho uma informação compilada do que é interessante. E aí, por exemplo, a súmula, que eu vou até usar o mesmo exemplo do artigo 11. Eu tenho aqui uma súmula do STJ, que é a súmula 227, de dano moral. Então, a hora que ele traz a súmula, eu posso, por exemplo, como advogada, se me for interessante essa súmula, porque eu estou discutindo dano moral em razão da violação de um direito da personalidade, eu posso ir lá no site do STJ e buscar todos os precedentes que embasaram essa súmula, por exemplo. Sim. E Só você que aqui já consegue está tudo organizado a informação, entendeu? você se Então, aprofunda muito mais no tema, né? A exatamente. partir do livro, conforme o professor, né, Fernando Salles deixou compilado Exatamente. para o leitor. E aí tem uma outra coisa que ele deixou bem organizadinho aqui, e aí talvez para um profissional seja também interessante, e que são os entendimentos das jornadas. Então, explicando, né, porque eu sei que muita gente que vai nos assistir depois é aluno ainda, não tem esse contato. A gente tem todo ano, ou com uma certa periodicidade, jornadas de direito civil. Então, a gente teve
assim que o código foi editado, até antes de entrar em vigor, e a gente tem várias jornadas que aconteceram até agora. Cada jornada faz uma interpretação de um artigo, uma interpretação como se fosse uma regra curtinha, né? Esses entendimentos interpretativos, eles servem como uma doutrina, como se fosse um conjunto de autores, porque não é um só que chegou nessa interpretação. Então, vamos dizer que a gente teria aí um compilado de vários estudiosos daquela área sobre aquele tema. E ele traz isso também. Então, que nem aqui, ó, eu vou usar no artigo 14, que é o artigo que fala sobre a disposição do próprio corpo, que vai falar sobre o doador de órgãos, por exemplo, tá? Sim. Aí ele coloca que nem, ó, o Jornada de Direito Civil número 1, que foi essa logo que o código foi aprovada. Então ele coloca o enunciado 6, que interpreta o artigo 13, que fala da questão da exigência médica, né? O artigo 13, ele vai falar sobre a questão de você poder tomar decisões com relação ao seu próprio corpo, né? Salvo por exigência médica, que, que vai dizer com relação, vamos dizer assim, se não for para salvar sua vida, você faz o que você quer no seu corpo, tá? E aí ele diz aqui, ó, a expressão exigência médica contida nesse artigo refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico. Então ele traz uma interpretação que não é só a parte física, mas também a questão psíquica. Às vezes a pessoa ela quer fazer uma cirurgia que diz respeito a uma cirurgia plástica. Ela não precisa dessa cirurgia plástica para sobreviver, mas às vezes é uma deficiência lá na orelha, no nariz, que Sim. causa um Desconforto transtorno. psicológico na pessoa Aí ele e ela traz aqui, tá entende. vendo? Sim. Então imagine que o profissional, o advogado, ele precisa entrar com uma ação para uma autorização para uma cirurgia e ele queira utilizar esse artigo, ele vai ter enunciado aqui. Já tem anunciado tudo na mão, então realmente, um livro aí é uma biblioteca, né, dos É, temas e a pessoa pode aprofundar seguindo, né, já as orientações. aqui ele dá indicação, né? Sim, É evidente que numa obra de comentários ao código, ele não fez uma tese sobre cada artigo. Ele trouxe uma informação rápida e organizada de cada artigo, né? De cada tema, porque tem alguns artigos que ele nem faz na ordem para que ele compile os temas. E aí, com base nessa informação que já está ali organizadinha, se você quiser aprofundar ou pegar a decisão que deu origem a essa súmula, você consegue enquanto profissional. Enquanto aluno que você vai prestar uma prova, normalmente teste, ou para um concurso público, né, que você quer uma informação mais rasa, vamos dizer assim, ele vai ter tudo aqui. Ah, eu nem quero essa parte das jornadas, para mim já é demais. É muito fácil. Você vai lá, você pula, entendi. né? Mas você tem essa visão. Você tem todas as informações aí compiladas. Eu Perfeito. acho, e aí eu não sou concurseira, não posso dizer com relação a isso. Mas até essas interpretações das jornadas são interessantes para um concurseiro. Sim, Porque você tem uma visão de como a doutrina está interpretando aquele artigo, sim. né? Você sai ali do arroz e feijão. É, Você tem uma carninha, tem um é acompanhamento aqui. para a pessoa desenvolver além da Exato. até, né, para ficar mais aperfeiçoada, né? E o direito civil, né? Como que a doutora interpreta, né, a importância do direito civil no estudo? Ah, é difícil, eu sou suspeita. É, né? A gente tem uma briga, né, entre quem é do direito civil e do direito penal. Aí agora que a gente está na fase de internet, a gente põe a hashtag civil é melhor que penal. O direito civil, ele regula a vida das pessoas na sociedade, né? Então, o Código Civil, ele vai dizer desde o nascimento da pessoa, na verdade, ele fala até do nascituro, né, da pessoa que ainda não nasceu, a gente tem aqui também, até o momento da morte. Então, esse semestre que eu vou trabalhar com essa parte inicial, eu vou falar de nascimento, de morte. Aí ele fala o que da pessoa? Tudo. Então, o direito civil ele vai falar do nome da pessoa, ele vai falar do endereço, o que é residência, o que é domicílio. E ele Dos bens fala das pessoas, dos né? bens. E ele fala não só da pessoa física, ele vai falar também das pessoas jurídicas. Porque Sim. por mais que a gente vá
pensar numa teoria da empresa, lá no direito empresarial, comercial, é o Código Civil que traz a base também das pessoas jurídicas. Então, é, mesmo para quem gosta do penal, o direito civil é necessário para ele saber se essa, primeiro, é uma pessoa, Sim. tem personalidade jurídica, tem capacidade, tudo isso é regulado pelo direito civil, né? Então, o direito civil é É a essencial base, para a né? compreensão do direito. Não tem Após como. a Constituição, né, o direito civil ele seria, né, um dos principais matérias, né, para estar É, estudando né, para levando para o dia a dia do direito. é o que tem que saber, né? O direito civil não tem como você ignorar, mas nossa, eu não quero porque eu quero ser delegado de polícia. Você tem que saber Tem direito que saber civil. direito Pelo civil. menos o direito civil você vai ter que saber, É. porque vai falar sobre a pessoa, né? Não tem como. E Cecília, também, por ele estar em 3 volumes, é interessante também porque, por exemplo, na aula, você vai falar sobre uma parte do livro, né? Uhum. Aí o aluno não precisa levar os 3 livros, né? Aí ele Sim. consegue levar um volume, aí termina o estudo, consegue o outro, né? O volume 2, porque o volume 1, ele é da parte geral, Uhum. da direito das obrigações e responsabilidade civil. O volume 2, aí ele fala sobre os contratos, né? E o direito das coisas. Uhum. E o Sim. volume 3, Deixa eu pegar aqui. ele está falando em família, sucessões e complementares, né? Então aí o aluno, conforme for as aulas, consegue estar Exato. levando, Que né, nem cada semestre volume passado eu separado. dei direito de família, né? E a minha prática profissional não tem como a gente saber de tudo, né? Impossível. Então, a minha prática profissional é aí o volume 3, é família e sucessão. Isso é 99% do que eu lido como advogado. E aí facilita realmente, porque aí o aluno ele consegue, primeiro, ter uma coleção, que É, fica bonito na sim, os três prateleira, né? A gente até volumes. utilizou esse cenário aqui, porque são lindas, é linda a nossa coleção. E aí ele consegue também fazer essa coleção. E ele consegue utilizar ele durante todo o curso, né? Não é uma coisa que ele vai usar um semestre só. E para transportar, É mais para prático. Sim. segurar, para estudar, né? Os livros que são grossos, eles são até interessantes, porque no único livro tem tudo, mas ele não é tão Para o dia a confortável, dia, né? é, Você não fica mais para você complicado de você estudar. estudar e até se localizar nele, né? Mas eu queria pegar aquele gancho que a doutora falou da personalidade jurídica, né? Esse livro, a coleção, ela tá, né, em conformidade com a Lei de Liberdade Econômica, né? E, Sim, e o autor, né, sobre o artigo 49A, né, que o legislador reintroduziu no direito civil o princípio da separação, né, das pessoas jurídicas e dos sócios, né, das pessoas físicas e jurídicas. O que a doutora achou é. dessa situação? Eu, eu falei que eu tô. No começo a gente falou, né, que eu tô aqui há bastante tempo. Eu participei do vídeo de 29 anos, que eu tô aqui há 27. Isso significa que eu comecei a trabalhar com o código antigo, Ah, né? sim. E aí, lá no código antigo, a gente tinha um artigo, que era o artigo 20, que ele falava que a pessoa jurídica ela não se confundia com a pessoa física, né, com a pessoa física dos seus sócios. E esse artigo ele não foi reproduzido no código de 2002, que entrou em vigor em 2003. Mas a gente tinha uma discussão, vamos dizer assim. Ainda que a grande maioria dos profissionais continuasse entendendo isso, né? A gente não tinha isso expresso. E aí a gente trouxe para o código, o artigo 50, que é o 50 agora do Código de 2002, né? Que fala da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. E esse instrumento, ele não tinha um procedimento, né? Ele não colocou lá o artigo 50, a gente já tinha um artigo similar, só que com outra teoria no Código de Defesa do Consumidor, mas a gente não tinha um procedimento. Como que isso vai ser feito no processo? E o Código de 2015 agora trouxe. E aí parece que quando o Código de 2015 ele trouxe isso e trouxe o procedimento que deve ser feito, todo mundo começou a usar com mais frequência. Não é que ninguém usasse antes. Pedia-se antes, mas não era tanto. Não existe um regulamento, uma forma. Exatamente. E aí começou muito essa discussão, já com o Código de 2015, e começou a se discutir qualquer coisa, vamos desconsiderar a personalidade jurídica. Então, qualquer atitude que a pessoa
tomasse dentro da pessoa jurídica, eles já queriam utilizar isso de motivo para pedir essa desconsideração. Essa lei de liberdade econômica, que é de 2019, ela trouxe o quê? O entendimento do STJ, que já estava consolidado com essas discussões, ele trouxe de volta para a lei. Não é, e de volta eu acho que nem é uma palavra muito correta, porque ele não trouxe só a redação do artigo 20, que era do Código Antigo. Sim. Ele foi além. Então, no artigo 49A, hoje, ele fala dessa separação, só que como ele tem esse viés econômico e financeiro, que inclusive agora passou o último exame, já passou a exigir, né, essa Do questão. OAB, né? Exato. Ele traz também que você criar uma pessoa jurídica não é uma fraude, é uma forma lícita e legítima de você alocar seu patrimônio. Sim. Né? Então, o 49A, ele foi além de dizer, olha, existe, que eu explico assim para os meus alunos, né? Tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica. E esse artigo, ele faz como se a gente tivesse uma parede. É uma parede invisível, mas ela está ali. O que é da pessoa física é da pessoa física. E o que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Então, se quem está devendo para mim é a pessoa física, eu não posso cobrar ou penhorar os bens da pessoa jurídica, porque essa parede invisível está aqui. Para eu quebrar essa parede invisível, eu preciso comprovar alguns requisitos que estão lá no artigo 50, que é a desconsideração, que também foi reformada por essa lei. Então, no livro, ele traz esse conceito, ele traz esse histórico para dizer, olha, tinha lá no Código Antigo, foi retirado, isso trouxe uma controvérsia, e para dizer que agora foi recolocado esse princípio da separação. Né? Então, a explicação dele está muito clara e muito objetiva. Garanto que ele gastou menos tempo do que eu gastei aqui para falar, viu, gente? Maravilha. Não, ficou uma mini aula aqui, eu agradeço, né? E além de estar falando do livro, né, o pessoal está ganhando essa dica, né? Uma grande explicação. A professora, né? Não tem como. Perdão se eu demorei muito, vocês aceleram. Imagina, Excelente, tá ótimo. Cecília, maravilhoso. É isso aí, nosso bate-papo aqui com a professora Cecília, né? Estamos aqui na biblioteca, né, do campus Anhanguera, Leme, aqui na nossa cidade natal, né? E foi um bate-papo muito legal. Agradeço muito por você ter disponibilidade de vir falar com a gente, né? De liberar o espaço aqui, né, da Anhanguera. E se você, né, quer curtir mais, saber mais, né? Esse foi o primeiro quadro, doutora Cecília. Então nós pretendemos fazer, né, já temos alguns agendamentos, mas vão ter mais quadros aí do Editora Mizuno com você. Então, se você quer participar, né, quer que a Editora Mizuno, eu e a Juliana, vá até você, vá até o seu escritório, entre em contato com a Editora Mizuno, né, pode deixar aqui um comentário ou manda um direct para a gente, né, tem também nossas redes sociais no Instagram, Facebook, né, que é o @Editora Mizuno. Vocês podem estar entrando em contato com a gente ou no e-mail, né? Ou pode ser um e-mail também, o atendimento@editoramizuno.com.br. Lá vai ser direcionado o seu e-mail para o canal certinho e a gente vai dar retorno para vocês, tá ok? E a doutora Cecília gostaria de falar alguma coisa sobre a... Obrigada, Cecília. Também quero agradecê-la e pelo seu tempo corrido e você estar aqui com a gente. E agora, né, assim, aqui em Leme, a gente inaugurando esse quadro, a gente fica muito feliz porque essa parceria da Anhanguera, da editora Mizuno, e fico muito feliz e agradeço imensamente pelo estar participando do nosso quadro aqui. Bom, eu que agradeço. Fico extremamente honrada, né, de ser a primeira e da gente estar aqui na faculdade, que eu tenho muito carinho, né, pela faculdade, não é só porque eu sou professora, sou coordenadora do curso de Direito, fui aluna aqui, né, o Rafael falou que foi também. Sim. Então, eu tenho muito carinho, inclusive pela biblioteca e por essa coleção, né, curiosidade, só para quem estiver no finalzinho do vídeo, essa coleção foi do meu sogro, né, então foi uma doação dele para a faculdade. Que legal. Ele participou, inclusive, da instalação da faculdade aqui em Leme, então é uma forma de ter ele aqui com a gente, já Sim. que ele já partiu, né? E para quem quiser, né, saber um pouquinho mais sobre a faculdade,
A gente tem a rede também no Instagram e no Facebook, que é Anguera Leme, e na página do curso, Direito Leme, ou a minha pessoal, Cecília Odebrante. Quem quiser chegar a conhecer, serão muito bem-vindos. Estou à disposição de vocês. Chamando, estou aqui de volta. Obrigada. Maravilha, muito obrigado. Obrigada, Cecília. Imagina.